Facilidades tributárias e aplicações recordes em infraestrutura são alguns dos investimentos que o governo vem fazendo para que o Rio de Janeiro se torne a porta de entrada de novos negócios no país. Mas a falta de obras em rodovias federais pode gerar bilhões de prejuízo ao Estado. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre investimentos e logística no Estado, estão conosco o subsecretário de Transportes, Delmo Pinho, e o subsecretário de Urbanismo Regional Metropolitano, Vicente Loureiro. As más condições das estradas federais provocam prejuízos de bilhões de reais para a economia fluminense. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Firjan, projetou os números oficiais da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e a conclusão é preocupante. Hoje, o Rio de Janeiro precisa de uma definição sobre como vão ser feitas e quando vão ser feitas as obras da Serra das Araras, na rodovia Presidente Dutra, na subida de Petrópolis, na BR-040, e também na saída da Ponte Rio-Niterói, tanto do Rio de Janeiro quanto do lado de Niterói. Essas três obras são extremamente importantes para aliviar o trânsito que existe, os gargalos existentes na ligação desses estados, e para diminuir os acidentes e os custos que essas obras não realizadas têm trazido para o Rio de Janeiro e para todo o Brasil. Hoje, a Serra das Araras, na Presidente Dutra, a subida da Serra na BR-040 e o acesso à linha vermelha são áreas que têm grande quantidade de acidentes que trazem perdas humanas e perdas econômicas para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil como um todo. Além dos acidentes com mortes ou feridos que acontecem com frequência nessas regiões, isso traz também um grande custo, incluindo o custo das colisões, o custo dos seguros, custo de recuperação da rodovia, custo com os engarrafamentos, etc. Até 2020, esses custos vão superar os 2,7 bilhões de reais em perdas para o Rio de Janeiro. Isso afeta diretamente a competitividade do Estado e, portanto, a competitividade do Brasil. Como é que a gente resolve esse gargalo desses investimentos que precisam ser feitos e que ainda não estão no pacote dos investimentos federais no estado do Rio de Janeiro? Bem, acho que a primeira coisa que é importante destacar é o seguinte: a gente não pode dizer que a BR-040 ou que a BR-101, a BR-116, a Dutra estão em más condições. Elas não estão em más condições, elas são rodovias bem avaliadas na pesquisa anual da Confederação Nacional de Transportes. O que elas não têm é a capacidade operacional, o número de faixas e, eventualmente, a geometria desejável para uma estrada daquela importância. A Dutra, por exemplo, ela oscila entre o 10º e o 15º lugar como das melhores rodovias do Brasil. Agora, é evidente que ela tem um número de faixas absolutamente limitado em áreas da Baixada Fluminense e a questão da Serra das Araras, a pista de descida, que é a que acho que o Cristiano estava citando, né? A pista de descida ela foi feita na época do governo Washington Luiz, na década foi em 1929, se não me engano. Então, realmente, ela não guarda uma geometria adequada para uma rodovia nas condições de hoje. O problema é que na medida que você escoa alimentos, enfim, e outros tipos de produtos e as pessoas também concorrem nessas estradas, o número de acidentes tende a aumentar com a não realização dessas obras de expansão, de aumento de linhas, enfim, de faixas. Isso é um problema, não? Sem dúvida é um problema porque ela tem uma capacidade que era uma capacidade para a década de 80 e nós estamos no ano 2013. E por que a gente não consegue acompanhar a velocidade? Os investimentos que estão acontecendo no Rio são muito altos, são muito grandes. A própria Firjan estima que sejam 211 bilhões nos próximos 2 anos. Há outras alternativas a ser estudadas, que estão sendo estudadas pelo Estado para poder responder a essa demanda e evitar esses gargalos, a piora deles? Bem, 3 rodovias importantes no Rio de Janeiro, a Dutra, Rio-São Paulo, a 040, Rio Petrópolis, Belo Horizonte, e a Ponte Rio-Niterói são rodovias federais. O governo do Estado ele não tem poder de fazer qualquer ingerência nessas rodovias. Todavia, no âmbito da colaboração, a Secretaria de Transporte preparou um projeto em conjunto com operadores do Porto do Rio de Janeiro, um projeto muito grande relacionado à acessibilidade da ponte aqui na cidade do Rio de Janeiro.
uma ligação entre a ponte, o Caju, Porto do Rio, a linha vermelha e a Avenida Brasil, né, em conjunto com o concessionário da ponte e com total apoio da NTT. Agora, realmente, o que nós estamos precisando é que saia uma solução urgente para essas concessões. Ou essas concessões serão aditivadas em questão de prazo para viabilizar o investimento privado, ou o governo vai ter que relicitar. A gente está falando de estradas que cortam uma região do estado altamente, densamente povoada. De que maneira isso fazer, por exemplo, outras obras como Arco Metropolitano, que são investimentos estaduais, enfim, na sua maior parte, podem ajudar a resolver esse gargalo ou ampliar as possibilidades hoje de logística no estado? Internamente, o território da região metropolitana pode muito, mas alguns desses gargalos apontados aí na entrevista do Cristiano, da Firjan, são fora do perímetro da região metropolitana, tanto a subida da Serra das Araras quanto a subida da Serra de Petrópolis. Dentro da região metropolitana, não tem dúvida, o Arco vai contribuir de forma decisiva para diminuir a pressão, principalmente para esses corredores que atravessam a região metropolitana transversalmente, como a Dutra, um trecho da BR-040, a BR-101, a Ponte Rio-Niterói, a Avenida Brasil, que acaba também sendo, mesmo sendo uma via estadual administrada pelo município, ela se transforma num importante corredor para chegada, para o transporte de carga. Eu creio que a gente, com o Arco, alivia bastante essa pressão, já que as expectativas são de transferir para lá de 6 a 8 mil caminhões dia que deixariam de trafegar nesses corredores. E hoje eu diria que a primeira estrada no estado projetada com esta finalidade. É claro que não é exclusivamente, não será o seu uso exclusivamente para atividades logísticas, né? Mas ele terá uma contribuição importante, já que ele, a primeira rodovia na região metropolitana que interliga todas as rodovias federais que ligam o Rio ao restante do país, ou mesmo ligam trechos, territórios do país sem passar necessariamente, por exemplo, por dentro da região metropolitana. Então, essa perspectiva e articulação com o Porto do Rio, de Itaguaí e mais o aeroporto do Galeão, né, são potenciais que eu creio fazem dele realmente uma estrada destinada, vocacionada para a logística. O Rio de Janeiro ele é um corredor logístico natural, seja para o seu território, seja para uma parte do território brasileiro. E nesse momento o Estado está inserido em grandes planos logísticos a nível nacional, até mudando a condição do Rio de Janeiro como um corredor logístico de importância mundial futuramente. As obras das rodovias federais são urgentes, mas não entraram no PAC. Por quê? A gente fala sobre isso no próximo bloco. Rio em Foco. Aqui, política e economia caminham juntas. As obras da Rio Petrópolis, Juiz de Fora, Via Dutra e Ponte Rio-Niterói não entraram no PAC da mobilidade, porque são contratos antigos. Vamos ver o que disse Cristiano Prado. No caso da Serra das Araras, da subida da Serra de Petrópolis, o contrato original ele previa um determinado valor para que aquela obra fosse realizada. Porém, esse valor não é suficiente para a realização da obra. Isso é um formato antigo de contrato, diferentemente do que tem sido feito hoje nas concessões. Então, o concessionário, de fato, ele não tem obrigação de entregar a obra pronta. Ele tem a obrigação de aplicar um determinado montante no valor para realizar a obra. O que acontece é que esse valor é muito menor do que o necessário no caso da Serra das Araras e no caso da BR-040. Nesse caso, a gente teria algumas possibilidades. A primeira, que o concessionário faça a obra e aumente o pedágio para recuperar esse valor da obra. Obviamente, essa é uma discussão, essa é uma opção que ninguém deseja. Uma segunda possibilidade é que o concessionário faça a obra e tenha o seu prazo de contrato estendido no equivalente àquele montante que foi despendido. Essa parece que também não é uma intenção do governo. Então sobram duas possibilidades. A primeira é que o governo faça a obra com recursos públicos e ele mesmo gira a obra. E a segunda opção é que o governo coloque recursos públicos e o concessionário administra a obra. No caso da linha vermelha, essa obra não estava prevista em contrato, mas é claramente uma necessidade para o desenvolvimento do Estado. Então há hoje uma proposta feita pelo concessionário, com o apoio do governo do Estado, com o apoio da Federação das Indústrias, da construção dessas alças que podem ser feitas da mesma forma, ou por aumento de pedágio, que ninguém deseja,
ou por uma eventual extensão do prazo da concessionária, ou com recursos públicos geridos pelo próprio poder público, ou com recursos públicos geridos pela concessionária. O que é importante em todos os casos é que o governo federal tome uma decisão e que essa obra saia do papel. Pelo que o Cristiano afirma, na verdade, é uma questão de quem vai pagar a conta. Mas essas obras deveriam já estar sendo feitas ou equacionadas. Como é que o governo está resolvendo isso? A NTT, já há mais de um ano e meio pelo menos, ela tem sugestões de como é que esse assunto pode ser encaminhado, né? E acho que num momento que o país está procurando concessionar o máximo de sua infraestrutura, não tem muito sentido a gente achar que o governo vai pegar rodovias que podem continuar com concessões onerosas, onde o investidor privado coloque seu recurso, e a gente imaginar que o governo vai gastar recurso público para uma rodovia como essa. Evidentemente, esse recurso público tem que ser direcionado para as rodovias que não têm condição de serem pedagiadas, né? O governo está, vamos dizer assim, oscilando entre a perspectiva possível de ampliação do prazo dos contratos. O contrato da ponte Rio-Niterói, se não me engano, faltam, parece que 4 anos para chegar ao final, ou se faz um aditivo de prazo nesse contrato, por um determinado número de anos, ou o governo vai ter que relicitar essa obra, né? Me parece que o mais prático seria estender o prazo de concessão. Só que o governo, então, ele tem uma outra questão colocada nisso. Na época que essas estradas foram concessionadas, o Brasil era um outro país. Era um país com uma perspectiva ainda de desenvolvimento mais limitada, era um país que ainda tinha muito próximo a questão da inflação, né? As taxas de juros eram totalmente diferentes das que são hoje, e o governo então está trabalhando no sentido de reduzir a taxa interna de retorno do concessionário, ou seja, conseguir estender eventualmente o prazo de concessão, conseguir fazer um conjunto de obras de porte e ao mesmo tempo conseguir preferencialmente uma redução na tarifa de pedágio. Como ele está tentando fazer nesses pacotes federais aí que foram anunciados para concessão de novas rodovias, ferrovias e aeroportos, né? Eu só queria destacar que o seguinte, o Rio de Janeiro foi, no primeiro período das concessões rodoviárias, a nível brasileiro, o estado que entrou com quase todas as rodovias. Nós tivemos 4 rodovias num pacote de 5, se eu não me engano, que foram concessionadas na época, no início da década de 90, em 94, 95. Né? Então, nós estamos pagando agora a dificuldade do ineditismo, porque esse problema, no momento, ele atinge mais fortemente o estado do Rio. Não existem outras unidades da federação nessa situação. Nós temos buscado o entendimento com o governo federal no sentido de acelerar, né? E para isso, algumas coisas foram feitas. Por exemplo, no caso da Serra de Petrópolis, né, que é uma ligação importantíssima para nós chegarmos, seja em Petrópolis, seja no mercado de Minas Gerais, que é o terceiro PIB do Brasil, né, quem vai, inclusive, Belo Horizonte, né, nós temos o projeto da subida nova, todo concluído pela concessionária com a NTT, nós temos as licenças ambientais, a ELI já expedida, quer dizer, falta agora somente uma decisão, né? As pré-condições já foram tomadas. Eu sempre estou falando aqui de 2 estradas, quer dizer, estou falando das estradas federais e puxando também para o arco metropolitano, porque é importante essa obra em termos de mudança da logística. Então, são complementares, na verdade. De que forma, parece que vai ser ampliado um trecho do arco metropolitano? O que existe com relação ao arco metropolitano é que tem um trecho virgem de mais ou menos 75 quilômetros, que num convênio do Ministério de Transportes com o governo do Estado, o Estado está tocando essa obra e pretende entregá-la até o ano que vem. Ponto. Do outro lado, né, do lado a leste da metade do ponto, da metade do arco, que é a BR-040, a leste nós temos 2 situações. Uma situação já sob concessão, que coincide mais ou menos com o traçado da antiga Rio Bahia, e dali de Santa Guilhermina até Manilha precisa ser duplicado. Mas essa é uma ação que ficou a cargo do DENIT e que teve dificuldades no licenciamento ambiental, que saiu recentemente, e o DENIT já montou, já está em curso o processo de licitação para a realização dessa obra. Não há perspectiva de ampliação. Há um estudo de digamos, um
um complemento ao arco depois de Manilha, chegando até Maricá. Mas isso é uma complementação menor, não é para integrar mais, é mais para integrar Maricá a esse processo do que propriamente cumprir a função original do arco. Agora, de que forma esses investimentos podem ou devem ser acelerados para poder responder a essas demandas? A gente está com um bom problema, na verdade, que é o crescimento em termos de investimentos. O Rio de Janeiro está vivendo um novo momento, mas como é que a gente acelera isso? É possível? Quer dizer, são obras complexas, enfim, mas é possível. É fundamental. Não é questão de ser possível ou não, né? Com a frota brasileira crescendo 10% ao ano de veículos automotores, né? Fica uma situação muito difícil, seja nas cidades, seja nos acessos pelas rodovias, né? E nós estamos tendo uma expansão também grande na frota de caminhões, principalmente de caminhões pesados. Então, nós realmente precisamos de uma solução a curtíssimo prazo, né? Acho que a grande questão que o governo federal está avaliando, e precisa realmente haver mais urgência nessa avaliação, só tem duas opções, né? Numa questão de rodovias que foram concessionadas com sucesso. Ou estende o prazo da concessão, ou faz uma nova concessão. O Legislativo e o Executivo já estão negociando as obras com o governo federal. Você vai saber como daqui a pouco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O papel do Legislativo é importante para acelerar essas obras. Vamos ver o que disseram Cristiano Prado e o deputado Bernardo Rossi. A Alerj pode atuar, tanto através do Fórum quanto através dos deputados, no papel de cobrar do governo federal uma decisão, uma resposta a essa necessidade que a sociedade do Rio de Janeiro está apresentando. Hoje está nas mãos do governo federal tomar essa decisão. Então, se cada deputado cobrar do governo, cobrar da bancada que o governo tome essa decisão, seja ela qual for, o Rio de Janeiro vai ter ganho muito nos próximos anos. Eu, deputado Luiz Paulo, pedimos uma audiência à nossa presidenta para pressionar a NTT, essa concessionária chamada Concer. Eu venho acompanhando há muito tempo já o não cumprimento do contrato, que vai desde telefone de emergência até a nova subida da serra, que já era para ter sido feita desde 2010, já era para estar pronta já. Precisa haver uma união muito grande das forças federais, estaduais e municipais para pressionar que essa concessionária faça a nova subida da serra e faça as melhorias necessárias. Nossa reportagem conversou também com Nélio Botelho, presidente do Movimento União dos Caminhoneiros, para saber o que eles acham das nossas estradas. Vamos ver. Nós temos no Rio de Janeiro aí, por exemplo, congestionamentos absurdos, principalmente essas serras. Isso aí tem que haver uma providência imediata. É bem verdade que na Serra de Petrópolis já está havendo restrição a veículos, que realmente é um problema para o caminhoneiro, para o transportador de carga, mas tem que ser feito, porque não tem outra solução imediata. Está morrendo muita gente nesses trechos de rodovia. E o caminhão realmente, principalmente os de grandes dimensões, é complicado. Você vê principalmente aí na Serra de Petrópolis, dependendo da dimensão do veículo, tem curvas que ele é obrigado a ocupar toda a pista. E aí é que está o grande problema do congestionamento, dos acidentes e das mortes. Então está sendo feito, inclusive, a própria BR-101, que vai no sentido da região dos lagos, dependendo do horário de feriados e fim de semana, também o excesso de caminhões complica totalmente esse trânsito, já está havendo restrições assim sucessivamente. Mas nós temos informações, inclusive, que o programa de restrições a caminhões, ele é mais abrangente, ele vai atingir obrigatoriamente a Serra de Teresópolis e vai atingir a Serra das Araras. Para poder desafogando a Serra das Araras, desafoga automaticamente a Baixada Fluminense, da Dutra, e essa restrição na Serra de Petrópolis, Teresópolis principalmente, vai desafogar o trânsito nesse horário, inclusive na Avenida Brasil e na linha vermelha. Então nós esperamos que
haja essas restrições, haja essa organização imediata, seja feita dessa forma essa emergência, mas que ao mesmo tempo seja imediatamente iniciada a duplicação da Serra de Petrópolis, da Serra de Teresópolis, a segunda pista da Serra das Araras, lá, que aquilo lá é acidente todos os dias. Então, nesse ponto é preciso que seja feito isso que está. O estado do Rio de Janeiro talvez seja um dos mais prejudicados nesse sentido. Qual o papel da mobilização, que foi o foco da nossa primeira parte desse bloco, na solução rápida desse gargalo aí, do início dessas obras? Bem, na verdade, as obras são de natureza federal, são concessões federais. Então, acho que o que o governo do estado tem feito e o que o legislativo tem feito e podemos fazer eventualmente mais, é fazer uma pressão de natureza política. É o que nos cabe, porque a decisão é eminentemente federal. A Firjan, o sindicato das empresas de transportes, o legislativo, né, o governo do estado também, são atores importantes, né, para levar ao governo federal essas notícias e esses desejos, essas necessidades. Eu creio que toda mobilização é necessária e importante para ajudar no processo de tomar decisão, que, como disse o Delmo, é do governo federal. Eu creio que o governador Sérgio Cabral tem sido um bom condutor desse processo de aproximação ao governo federal. Haja visto uma série de investimentos que o Rio vem recebendo nessa parceria, nessa relação estreita que o governo do estado tem mantido com o governo federal. Eu acho que é um bom interlocutor, na minha opinião, para ajudar nesse processo de aproximação e de tomada dessas decisões estratégicas para resolver esses gargalos apontados na matéria. Na questão dos royalties, pelo menos o que depende do governo estadual de entrar com contrapartidas, etc., isso fica prejudicado, não? Acho até sim, mas acho que é uma maneira também do governo federal compensar o Rio por essas perdas causadas pela situação do royalties. Essas obras importantes, estruturais, para garantir o desenvolvimento do estado, principalmente da atividade econômica, geração de emprego, tributos, eu acho que é uma forma do estado de compensar as perdas significativas que o estado passou a ter que enfrentar com as decisões tomadas com a votação do veto da presidente Dilma. Então, eu creio que é uma forma também de resposta do governo federal ao estado atuar para responder a essas necessidades, usando essas obras como compensação. Quais são os investimentos, quais são as obras que vão ser entregues no próximo ano aí, que estão no radar do governo em termos de transporte, logística? A gente está falando muito de investimentos federais, do papel do governo federal, que é bastante importante, mas em termos estaduais, o que está sendo feito que a gente pode anunciar aí para os próximos meses que vai, de fato, ajudar a contribuir nessa logística do estado? Bem, importante destacar o seguinte: pelo fato do Rio de Janeiro ter sido capital da colônia, do Império e da República, é natural que a malha principal, a troncal de transporte do Rio de Janeiro, seja federal, seja ela rodoviária, seja ela ferroviária, né? E, nesse sentido, o estado do papel é um estado muito importante porque ele faz esses complementos, esses links entre essa malha troncal, né, e as localidades. Eu gostaria de destacar, nesse conjunto das obras rodoviárias, a duplicação da BR-101 Norte, o início da obra na rodovia do Contorno, ali em Niterói, que é o maior gargalo de tráfego do leste fluminense, é justamente nesse trecho da rodovia do Contorno. Felizmente, a obra começou, a obra de duplicação, um aumento de 100% na capacidade da via, né? E o prosseguimento da obra na região de Macaé, e estamos aguardando para os próximos dias a liberação da licença de instalação do trecho entre Rio Bonito e Rio Dourado. Gostaria de destacar que esse trecho, por exemplo, é possivelmente um dos trechos de rodovia de 70 km mais perigosos do Brasil. Quer dizer, então essa obra que é importante para dar mais segurança para os usuários e ao mesmo tempo reduzir o custo logístico na ligação entre a Bacia de Campos e o Rio de Janeiro, ele vai começando a ganhar velocidade agora, né? Esse seria o destaque. Há um pacote de obras sendo negociado com a União, investimento em torno de 4 bilhões. E o ministro disse que considerar viável o pedido do Rio. Que pedido é esse? É um conjunto de rodovias e de pedidos para mobilidade pública, né, de transporte de passageiros, que alcança esse volume de investimentos. São obras relacionadas a melhorias, então, em rodovias no interior do estado, né, que são complementos importantíssimos para a penetração da malha,
e alguns outros investimentos de transporte público de passageiros. Mobilidade urbana. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Delmo. Obrigada, Vicente. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.